O vídeo de hoje é mais um daqueles em que você verá aquilo que a imprensa tradicional não mostra. Aqueles detalhes nas falas de Lula que o comprometem, que o entregam. O que eu vou mostrar aqui é um resumo do dia em que Lula nos deu 4 oportunidades diferentes de desmascará-lo, que foi a última sexta-feira. Logo pela manhã, em Teresina, no Piauí, Lula concedeu uma entrevista ao vivo à Rádio Meio. E antes mesmo que ele começasse a falar, já teve algo que me chamou a atenção. Veja a primeira pergunta do entrevistador e me diga se você também teve uma leve impressão de que ele é meio que um militante petista. Mas quando o brasileiro é perguntado se aprova o seu governo, muitos ainda relutam em dizer que aprovam, mesmo tendo melhorado na vida real, no dia a dia. A emoção engoliu a razão, quer dizer, a pessoa tá dizendo, está respondendo, levando em consideração mais a ideologia, ele não é do meu time. Eu tô bem, mas ele não é do meu time, então eu não vou dizer aqui que eu aprovo. Bom, um dos pontos dessa entrevista que merece destaque é a justificativa de Lula para a decisão unipessoal, segundo ele, a respeito do veto para manter as saidinhas dos presos, que depois acabou sendo derrubado pelo Congresso. Você veja, a pessoa vai, porque o Lula perdeu o veto da saidinha. Saidinha dos presos. Deixa eu te contar uma coisa. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal. Foi uma decisão moral minha. Muito moral. Porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse. Que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu tenho formação política, eu tenho caráter, eu tenho um compromisso ideológico, eu tenho família. Eu falei, como é que é possível, numa sociedade democrática, em que a base da sociedade é a família, e o Estado prende um cidadão que cometeu um delito, e se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo, e na hora que o cidadão sai para ver a sua família, que é uma das fontes de recuperação dele, é proibido? Como é que é proibido um pai ver uma mãe, ou um filho ver uma mãe, o irmão ver o irmão, a mãe ver uma filha? Vem cá, se o cidadão preza tanto pela sua família, não seria mais fácil apenas não cometer crime? E o mais importante, é justo para os outros cidadãos que também prezam pelas suas famílias e que não cometeram crimes, terem seus familiares em risco por conta dos direitos que Lula acha que um criminoso deve ter? Enfim, outro assunto ainda dessa entrevista foi a especulação sobre uma reforma ministerial. Eu faço questão de lembrar aqui que um dos ministros de Lula, o das comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado pela PF recentemente por conta daquele caso das obras de pavimentação na sua cidade de origem. Mas para Lula, tudo normal. Presidente, muito se fala que você vai fazer uma reforma ministerial para tirar ali aqueles ministros que não estão entregando e deixar os que estão. Queria que o senhor falasse, vai haver mesmo essa reforma, o senhor vai deixar os melhores agricultores no time, aqueles deixa de falar uma coisa, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer reforma ministerial. Eu estou satisfeito com meus ministros. Nesse mesmo dia, ele ainda passaria pano mais vezes e de forma mais direta para Juscelino Filho. Mas já chegaremos lá, vamos seguir na ordem cronológica dos fatos. Depois dessa entrevista, ainda em Teresina, Lula participou do encerramento da 10ª Caravana Federativa. E nesse evento ele resgatou a famosa história da caneta, ou melhor, a mentira da caneta. Eu pedi minha caneta, porque essa caneta ela foi me dada de presente num comício na campanha de 1989, um comício que nós fizemos, eu não sei em que praça, eu sei que era embaixo de uma árvore, e depois a gente ia fazer uma caminhada até a igreja São Benedito. E eu estava falando, um companheiro, me abordou e falou, Lula, eu vou dar essa caneta para você tomar posse. Eu, na época, não conhecia de caneta, não era muito chegada a caneta, eu não dei importância à qualidade da caneta. É uma caneta Montblanc totalmente diferenciada. A caneta em questão é a mesma que ele utilizou ao tomar posse como presidente no dia 1º de janeiro de 2023, quando contou essa mesma história. Acontece que, misteriosamente, a caneta que ele disse que ganhou em 1989 só foi lançada pela Montblanc em 2002. Essa informação é da própria fabricante. A série de canetas Montblanc Writers, da qual a de Lula faz parte, começou a ser fabricada em 1992, 3 anos depois da data em que Lula diz ter recebido o presente. Só que o modelo específico usado por Lula é o que homenageia Francis
Francis Scott Fitzgerald e só foi lançado em 2002. Mas não se preocupe, pois esse não foi o único absurdo dito por Lula em seu discurso nesse evento. Veja só o que ele teve a cara de pau de dizer. Porque um dos atrasos do Nordeste, você pode ter certeza, Rafael, é que muita gente da elite que governou o Nordeste, eles pensavam como pensava a elite do sul do país e estava pouco se lixando para fazer o desenvolvimento dos seus estados. Peraí, então por que a região sul é uma das mais desenvolvidas do Brasil, se as elites daqui não estavam nem aí para o desenvolvimento dos próprios estados? Ficando atrás apenas da região sudeste, o sul do Brasil é a região onde estão 41% dos 500 municípios mais desenvolvidos do Brasil, segundo o ranking do IFDM. Como essa fala de Lula pode fazer sentido então? Ah, e ele ainda piorou, veja só. Porque eles viviam bem, ele não passava fim de semana aqui no Piauí, ele viajava. Então, pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, para que cuidar de pobre? Porque na hora que a gente começa a ajudar as pessoas mais humildes, e as pessoas vão comendo, as pessoas vão trabalhando, as pessoas vão estudando, as pessoas também ficam mais conscientes politicamente, e as pessoas podem não votar, sabe? Então as pessoas não queriam que o povo mais humilde tivesse oportunidade. Muito curioso o fato de Lula dizer que eram os outros que não queriam que o povo mais humilde tivesse oportunidade de crescer. Porque o mesmo Lula, em um evento interno do PT no final do ano passado, disse que pessoas que aumentavam um pouquinho o seu padrão de vida e o seu nível de conhecimento já não queriam mais votar no PT. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Diante disso, ou essa narrativa de Lula é mais uma de suas grandes mentiras, ou ele mesmo faz parte das elites que ele tanto critica. Bom, depois de Teresina, Lula foi para São Luís, no Maranhão, e o seu primeiro compromisso foi uma entrevista a uma rádio da cidade. O primeiro trecho que eu destaco aqui é mais uma fala para encher de orgulho aqueles professores que defenderam e votaram em Lula e que agora, que estão em greve, precisam ouvir do seu presidente que eles deveriam ter agradecido pelo reajuste de 9% do ano anterior. As universidades que fizeram greve agora, eles sabem que nós demos 9% no primeiro ano, tem que pedir-se. Nós demos 9% depois de 6 anos sem 1 centavo de aumento. Depois, os benefícios que nós oferecemos vai de 28% a 43%. Aí o pessoal queria 4,5%, 4,5%, não podemos sair sem nada, já ganharam em 2023, vocês nem me agradeceram 9%, vocês já estão comprando 4,5%. Agora, lembra que na entrevista do início da manhã ele deu uma passada de pano nos seus ministros, incluindo o indiciado Juscelino Filho? Pois é, nessa entrevista aqui, ele foi mais direto, falando especificamente sobre Juscelino. E o mesmo acontece com os ministros hoje. Sabe, eu estou feliz com o Fufuca, estou feliz com o Juscelino, e estou feliz com a nossa Sônia Guajajara. Você poderia me perguntar mais, tem um problema de indiciamento com o Juscelino. E deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, com muita sinceridade. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte: para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrário. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento, e esse indiciamento ainda não foi concedido pelo Procuradoria-Geral e nem pela Suprema Corte, eu tenho que aguardar o processo. Então eu acho que o Juscelino está prestando um bom serviço no governo, está trabalhando com muito esse negócio de interconectar o Brasil todo, conectar o Brasil em todas as escolas públicas, em todas as redes de saúde, porque é disso que o Brasil precisa para poder dar um salto de qualidade e tratar bem o seu povo. Olha, eu só não contrato o Lula para passar pano aqui em casa porque o salário dele é muito alto. Afinal, ele é socialista apenas no discurso, porque na prática é um capitalista que adora desfrutar do luxo sustentado com dinheiro público. Mas a grande cereja do bolo vem agora. Veja o que Lula disse. Então nós tivemos esse momento que foi criando um clima de instabilidade. Então quem não pensava como eles era inimigo. E aí virou inimigo cada ministro da Suprema Corte.
Ô Jorge, eu faço política há 50 anos. Eu não lembro em algum momento em que alguém de esquerda agrediu a Suprema Corte. Que alguém ofendeu o ministro, eles xingam. Pobre Lula, está com sérios problemas de memória, mas não se preocupe, eu ajudo a relembrar aqui. Esse é o seu velho amigo e companheiro de partido José Dirceu, em uma entrevista a um portal de notícias do Piauí em outubro de 2018. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. E esse aqui é Vadir Damus, ex-deputado federal pelo PT e que hoje é secretário nacional do Consumidor, um cargo dentro do Ministério da Justiça no governo Lula. Veja o que ele disse em abril de 2018. Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é um mal para o povo brasileiro. A última de Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. O que ele disse literalmente: bom, o Supremo já está separando o trigo, mas tem gente que insiste no joio. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. E esse aqui, seu Lula, é o senhor mesmo conversando com Dilma em 2016. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. Seguindo os mesmos parâmetros de hoje, os senhores deveriam estar, no mínimo, fazendo parte dos inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, para a vossa sorte, os senhores são tratados apenas como políticos com problemas de memória. Bom, ainda teve mais um evento com a participação de Lula em São Luís do Maranhão, dessa vez para anunciar investimentos no estado. E nessa ocasião esteve presente o ministro maranhense protegido de Lula, Juscelino Filho, que teve também a oportunidade de fazer um discurso, pois precisava fazer aquela moralzinha com os seus eleitores. Quero dizer do meu agradecimento de poder hoje estar ao seu lado, compondo a sua equipe, que muito nos honra liderando essa pasta que é hoje tão estratégica e importante na vida dos brasileiros. Já o discurso de Lula teve uma das suas mais tradicionais narrativas. Não existe nenhuma hipótese de nenhum povo residente num país evoluir se ele for governado na base da mentira, na base do ódio, na base do fake news, na base da deslealdade e na base de desrespeito aos governadores e aos prefeitos desse país. O engraçado é que ele falou tudo isso e deu sequência à sua fala, mostrando sua mais pura destilação de ódio pelo seu antecessor. Porque nós tivemos um presidente que não conversava com o governador, que não conversava com o prefeito, que não conversava com o dirigente sindical, que não conversava com o reitor, que não gostava de negro, que não gostava de branco e que não gostava de nada. Se você gostou desse vídeo, recomendações de outros aqui do canal aparecerão na sua tela. E se você quer receber os novos vídeos publicados por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.